Pronto. Então, já estamos gravando a nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? E nós hoje vamos dar um pouco de continuidade com relação ao último assunto que nós vimos, mostrando algumas manipulações no código de retardo de tempo e vendo que isso é efetivo, né? Então, eu fiz uma pequena modificação naquele nosso código de delay e para a gente ver como a gente pode manipular, certo? Essa geração de delay. Eu tenho um pequeno osciloscópio aqui em casa e conectei para mostrar também essa geração de frequência, tá certo? E depois nós vamos trabalhar um pouco com interrupção, que é um recurso muito importante em microprocessadores e microcontroladores, tá certo? Nós vimos na aula passada a questão do geração de retardos de tempo, não foi isso? Sim, porque recursos de retardo de tempo nós vimos que são muito importantes para diversas aplicações com processadores. Então, deixe-me chamar a minha transparência aqui, tá certo? Mas eu vou compartilhar logo a tela. Ok, pessoal. Estão conseguindo ver a minha transparência? Sim, professor. Ótimo. Tá sim, professor. Trabalhamos um pouco, então, com a parte de rotinas de delay, não é isso? Na última aula, não foi assim? E vimos aí como rotinas de delay podem ser úteis dentro de diversas aplicações com microprocessadores. É isso? Essencialmente, gente, nós podemos ter dois tipos de geração de delay e frequências. Um é através de código, através de software, foi o que a gente viu, certo? Então, com isso, nós geramos rotinas de laços, rotinas de loop, bem calculadas, que a gente pode saber qual é o tempo de execução daquele código. A gente calcula isso. Foi o que a gente viu na aula passada. Outro método é usar recursos como temporizadores, timers. Isso a gente vai ver aí na aula que vem. E nós temos esse recurso nesse microprocessador, nesse microcontrolador, melhor falando. Tá certo? Então, temos um timer. Na verdade, temos 3 timers dentro dele. Vamos fazer uso de um, tá certo? Para exemplificar como é que é a geração de delay e de frequências com esse timer. Mas isso na aula que vem. Só recapitulando um pouco, tá certo? Nós vimos que a rotina de delay apresenta diversas aplicações, né? Como eu estou colocando aí nessa transparência, geração de frequências, marcação de tempo, sincronizar com algum processo, tempo de espera de um processo, podemos fazer relógios, cronômetros, marcadores de tempo de maneira geral, e são várias as aplicações aí para rotinas de delay, né? A gente, na aula passada, viu esse exemplo aí que está sendo apresentado nesse algoritmo, nesse fluxograma. E eu, inclusive, também sugeri dar uma leitura nesse link aqui, não é isso? Que está aqui embaixo da figura, que explica muito bem como a rotina desse tipo é gerada. Nesse algoritmo aí, o que é que a gente faz? Nós vamos chamar 200 vezes uma rotina que tem retardo de tempo de 2,5 milissegundos. 200 vezes 2,5 milissegundos vai dar um delay de 500 milissegundos, que é o que a gente deseja, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente cria um registrador para guardar esse valor 200, é como se fosse uma variável, é comparável a uma variável em C, não é isso? Geramos o delay de 2,5 milissegundos, depois dele decrementamos esse registrador, ou seja, se começou em 200, passa para 199. Se esse registrador não zerou, a gente repete o delay de 2,5 milissegundos. Decrementamos novamente
E enquanto esse registrador não zerar, ficamos nesse laço aqui. De forma que, por isso que eu digo que ele vai executar 200 vezes uma rotina de 2,5 milissegundos. Então, gerando 500 milissegundos, certo? Tudo bem até aí. A pergunta que fica, então, é a seguinte: tá certo, professor, mas como é que eu gero um delay de 2,5 milissegundos? Não é isso? Esse delay de 2,5 milissegundos vai ser uma função dentro da função. Não é isso? Eu vou gerar um delay de 10 microsegundos e vou repetir ele 250 vezes. Um delay de 10 microsegundos é mais fácil de fazer. Por quê? Porque a execução de cada instrução a 4 MHz, tá certo? Vai gastar 1 microsegundo. Cada instrução executada gasta 1 microsegundo. Isso se o seu processador, se o seu PIC estiver trabalhando a 4 MHz. Ok? Se ele estiver trabalhando a 8 MHz, o tempo gasto vai ser menor, vai ser metade. Dobrou a frequência, divide o período por 2. Certo? Mas trabalhando a 4 MHz, cada instrução vai gastar 1 microsegundo. Ora, se eu enfileirar 10 instruções, cada uma vai gastar 1 microsegundo, então já dá 10 microsegundos. Se eu repetir esse bloco de 10 instruções 250 vezes, então eu vou ter um delay de 2,5 milissegundos. 250 vezes 10 microsegundos vai dar 2.500 microsegundos, que é igual a 2,5 milissegundos. Certo? Então, é um laço dentro de outro. Então, isso aí, gente, é o nosso algoritmo. Como é que a gente implementou isso? Né? Vamos voltar aqui para o nosso código, tá certo? Vamos voltar aqui o nosso código. Então, no nosso código, eu não vou detalhar tudo, não, tá certo, pessoal? Mas, assim, eu quero focar no núcleo, né, onde a gente gera o delay, certo? Ou seja, eu quero focar aqui, ó. Como é que eu gero o delay de 2,5 milissegundos? Como é que eu gero o delay de 10 microsegundos, certo? Então, no meu código aqui, isso vai estar mais lá embaixo. Toda essa parte introdutória a gente já analisou. Eu vou bypassar isso, tá certo? Porque está, inclusive, repetitivo, né? Explicação de como o código funciona, um cabeçalho, não é isso? O arquivo de descrição da arquitetura, com a diretiva include, os fuse bits, tudo isso aí está botando toda vez no código, não é assim? Paginação dos bancos de registradores, né? Descrição de quem é entrada e de quem é saída, certo? Variáveis usadas no programa, criamos duas variáveis, reg1 e reg0. Reg0 na posição 20, reg1 na posição 21. São posições de memória do banco 0. Aí vem aqui o vetor de reset, né? E o vetor de interrupção. Nesse exemplo, não estamos usando interrupção. Daqui a pouco eu quero começar a falar de interrupção com vocês. Certo? No meu código, o que é que eu faço? Logo de início, né? Eu tenho o reset, eu já mando saltar para início, go to início. Então, no rótulo início, o que é que eu faço? Desabilito as interrupções nesse registrador intcom, daqui a pouco a gente fala dele. Seleciono o banco 1 para manipular o registrador TRIS-B. TRIS-B é aquele registrador que vai definir quais bits são entrada e quais são saída. Configura entrada e saída. Pelo hardware nosso, nós temos RB1 e RB3 como saídas, RB0 e RB2 como entradas. RB1 e RB3 está ligado a LEDs. RB0 e RB2 estão ligados a push buttons, a pequenas microchaves. Por isso que são entradas. Muito bem. Isso tudo no porte B. No porte A, todos os bits não são usados, ficam como entrada. Certo? Muito bem. Fico fazendo a execução de um laço em infinito.
Como? Chamo a rotina delay 1, certo? E chamo a rotina depois delay do LED 3. Então, é delay do LED 1 e delay do LED 3. E go to loop. Então, ele volta para loop e fica nesse laço aqui, ó, o tempo todo. Vocês estão conseguindo ver aqui essa parte do código, pessoal? Responda aí, por favor. Tá sim, professor. Go to, delay, né? Pronto. Então, eu fico assim chamando a rotina delay LED 1 e depois a rotina delay LED 3. Em delay LED 1, o que eu faço? Ligo o bit RB1, que está ligado ao LED 1, dou um delay de 500 milissegundos e depois desligo esse bit. As instruções são bit set file, esse bit, setar esse bit, e depois bit clear file, apagar esse bit. Depois, return, ele volta para a próxima instrução aqui. Né? Então, aqui eu chamo delay 3, delay LED 3, que é aqui. Ela salta para cá e faz a mesma coisa, só que agora com o bit RB3, que chama o delay. Tá certo? Qual é o detalhe, gente? Esse delay aqui é de 500 milissegundos, mas eu alterei esse delay agora. Eu alterei. Vamos aqui para a rotina de delay. Olha ela aqui, ó. Rotina de delay. Tá certo? Pelo nosso algoritmo, deixa eu voltar aqui, ó. Pelo nosso algoritmo, eu faço o seguinte: eu repito 2,5 milissegundos 200 vezes. Certo? Eu vou matar essa parte aqui do código. Tá bom? Eu só vou trabalhar com essa outra parte da direita aqui. Ou seja, eu vou repetir 250 vezes um delay de 10 microsegundos. 250 vezes um delay de 10 microsegundos dá 2,5 milissegundos. Certo? Então, o delay meu vai ter 2,5 milissegundos. Tá bom? Então, eu vou ter uma onda, um período em alta e um período em baixa. Um período em alta e um período em baixa. Tá certo? 2,5 milissegundos. Então, vamos lá. Vamos voltar. Peraí, desculpa. Dá um escape aqui. No meu delay, gente, veja só. Originalmente, eu tinha isso aqui, ó. Move 200 para W e depois mover para reg 0. Perceba que eu comentei, ó. Tá vendo aqui o ponto e vírgula? Dá para ver, gente, um ponto e vírgula aqui? Repitam aí, por favor. Dá para ver um ponto e vírgula? Dá sim, professor. Ou seja, essa parte do código não vai ser compilada, ok? Então, eu fiz o seguinte, ó. Deixei aqui loop 1, tá certo? Comentei aqui esse rótulo aqui. Fiz o seguinte, ó. Mover 100 para W e depois mover 100 para reg 1. Aí, o que é que eu faço? Um delay de 10 microsegundos. Isso aqui gasta 10 microsegundos. Tá certo? Nop, 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 nop. Só aqui vai dar 7 microsegundos. Aqui dá mais 1, 8 microsegundos. E esse GoTo, 2, 10 microsegundos. Né? Se eu decrementar reg 1 e ele não zerar, eu executo essa instrução, GoTo loop 2. Ele volta para cá para executar mais 10 microsegundos. Só que meu reg 1 está carregado com quanto? Com 100. Certo? Então, 100 vezes 10 microsegundos, tá certo? 100 vezes 10 microsegundos vai dar 1000 microsegundos, né? Do jeito que o código está aqui, tá certo? Eu poderia comentar, na verdade, isso aqui, ó. Ponto e vírgula, modificado para delay de 100 vezes, ok? 10 microsegundos, certo?
vai dar 1000 microsegundos. Então, isso vai dar 1 milissegundo. 1 milissegundo. Certo? Então, comentando aqui, modificado para delay de 1 milissegundo. Tá certo? Então, veja só. Quando eu chamar aqui, ó, call delay 1, ele vai gastar o quê? 1 milissegundo. Certo? Quando eu chamar delay LED 3 aqui, ele vai gastar mais 1 milissegundo. Então, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, quando eu chamar LED 1, delay LED 1, ele vai gastar 1 milissegundo aqui e vai gastar 1 milissegundo aqui. Então, ele vai passar 1 milissegundo ligado e depois é o outro que fica 1 milissegundo ligado. Se eu observar o que está acontecendo em RB1, por exemplo, o que é que eu vou encontrar? Uma forma de onda que fica 1 milissegundo em estado alto, depois 1 milissegundo em estado baixo. Certo? Então, essa onda toda tem o quê? 2 milissegundos. Tá certo? Então, essa onda toda vai ter 1 milissegundo mais 1 milissegundo, 2 milissegundos. Tá certo? Então, a minha frequência vai ser 1 sobre 2 milissegundos. Não é isso mesmo? Ok? Pergunta a vocês, qual é a frequência gerada por 1 sobre 2 milissegundos, pessoal? Quem me diz? Se o meu período é 2 milissegundos, a frequência é quanto, gente? 500. 500 Hz. Tá certo? 500 Hz. Tá bom? Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte. Vocês estão me vendo? Eu de fone de ouvido aqui? Sim. Vou botar uma coisinha aqui para você. Eu peguei esse código e botei na minha plaquinha, tá certo? Vê se dá para ver o que está escrito aqui, gente, nesse osciloscópio. Dá para ver uma ondazinha? Dá para ver a onda, mas ler não tá dando muito bem, Tá não. difícil, né? Mas eu dei um print disso aí, tá bom? Eu dei um print. Na verdade, eu tirei uma foto disso aqui. Eu posso pegar esse osciloscópio e salvar a imagem, mas eu vou fazer melhor. Peraí, viu? Aqui. Tá dando para ver essa imagem aí? Tá, professor. Dá sim, professor. Sim. Tranquilo. Vou aumentar aqui, ó. Qual é o período? Tá vendo aqui onde está o cursor? Dá para ler o quanto é? 2.2 microsegundos, né? 2.02. Isso, Não é isso? Isso. Ok? E a frequência está dando quanto? 494, né? 494 Hz. Quer dizer, está bem próximo dos nossos 500 Hz, não é isso? Não é isso? 494 Hz. Então, está bem próximo dos meus 500 Hz que nós calculamos. Ou seja, o nosso código ele funciona, tá certo? Talvez precise de um ajustezinho aqui ou lá para bater os 500 Hz, mas isso é muito pouco, né? Isso aí é diferença aí de 6 Hz, tá certo? É Professor, muito pouco. isso aí pode ser por conta dos equipamentos também, né? Dos componentes. Pode ser, exatamente. Interferência, né? Essas coisas, né? A precisão do instrumento, Isso. tá entendendo? E... Assim, até porque, vamos dizer, isso daí é um equipamento, vamos dizer, de uso, vamos dizer assim, a pessoa vai para onde quer, né, com ele, né? Não é aqueles de bancada que são tem mais uma confiabilidade maior, tem né? isso, né? E tem outro detalhe também que eu quero mostrar para vocês. Vê só. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Quando eu entro no delay,
Tá certo? Deixa eu ver aqui. Ó. Quando eu entro no delay, né? Aqui eu gasto, com certeza, 10 microsegundos, não é isso? Com certeza eu gasto 10 microsegundos. O que eu não botei na conta desse delay foi isso aqui, ó. Tá? Isso aqui gasta um tempo também. Tá vendo onde está marcado? Aqui vai gastar, ó, 1 microsegundo mais 1 microsegundo. Entendeu? Então, essa instrução aqui, mais essa aqui, na hora que eu chamo o delay, ela vai gastar um tempinho também. Então, isso também entra na conta. Tá certo? Talvez eu devesse ajustar aqui na minha rotina de laço, tirando um loop desse. Tá entendendo? Se eu tirar um loop desse, pode ser que melhore. Tá bom? Ok? Se eu tirar um loop desse, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou comentar um loop desse, tá bom? Ponto e vírgula. Comentei. Certo? Comentei. Vou fazer o seguinte, vou compilar esse código de novo. Eu tirei 1 microsegundo aí, tá? E vou carregar de novo esse cara. Tá certo? Eu vou dizer para vocês aqui, só porque eu tirei esse 1 microsegundo, a frequência aumentou para 548 Hz. Tá certo? Essa frequência aqui aumentou. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Só porque eu tirei. Deixa eu mandar aqui para. Deixa eu mandar isso aqui para o meu WhatsApp. Rapidinho. Ok. Se eu vier aqui no meu WhatsApp. Ok. Vou pegar aqui essa última, vou baixar. Tá dando para ver agora, gente? Tá sim, professor. Tá vendo aqui 548 Hz? Só porque eu tirei ali, ó. Só porque eu tirei, né? Um NOP daquele, do laço. Ele já aumentou, ou seja, diminuiu o tempo, aumentou a frequência. Tá certo? Então, assim, você pode fazer ajustes ali no código. Deixa eu voltar aqui para o meu código. É isso? Tanto nisso, vou voltar para o meu NOP aqui, eu vou botar ele de novo. Ao invés de 100 aqui, eu posso botar 99 e ir ajustando, tá entendendo? Tá certo? Para ver como isso vai chegando. Mas você vê que a conta que nós fizemos ficou muito, muito próxima. Né? Queríamos 500 Hz, ficamos com 494. Tá certo? Então, tá valendo. Tá valendo isso aí. Tá bom? Esse código aqui, do jeito que tá, ok? Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Como código modificado, tá certo? Então, gente, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que essas rotinas de delay, elas podem ser manipuladas. Inclusive, né? Deixa eu voltar aqui para o meu algoritmo. Voltando aqui para o meu algoritmo, né? Eu posso, ó, percebe que esse laço aqui, ó, tá dentro desse daqui, né? Esse delay 2,5 milissegundos está aqui. Esse, por sua vez, podia estar dentro de outro. Tá entendendo? Eu podia ter 3 níveis de laço. Quando eu fizer 3 níveis de laço, né? Eu quero que eu consiga um tempo maior. Aí, ao invés de ter 2 registradores, reg 0, reg 1, eu crio mais um, reg 2. Entendeu? Tá certo? E assim vai, eu consigo rotinas de delay cada vez maiores. Né? Tudo isso manipulando por software, certo? Qual é a vantagem disso? É a simplicidade de você criar só. Isso é muito útil, né? Qual é a desvantagem? É que você para o processador só para fazer isso, entendeu? Enquanto ela está ali na rotina de delay, ela não faz mais nada. Tá bom, gente? Muito bem, isso aí era uma coisa que eu queria mostrar para vocês, tá certo? E eu queria passar para outro tópico agora, que são as interrupções. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso aí? Querem perguntar alguma coisa?
Acho que não, professor. Estou tomando minha aguinha aqui, viu? Ok. Então, vamos passar para outro assunto? Outro tópico importante, que vem a ser as interrupções do microprocessador, tá certo? Vamos começar a estudar isso aí. Alguém já ouviu falar de interrupção? Hein? Não? Professor, nesse caso, não. Bom, faz de conta que você está vendo um show maravilhoso, ou está vendo uma corrida, ou está vendo uma partida de futebol, tá certo? Você está lá adorando, você está vendo um filme, uma série, alguma coisa. Aí a sua esposa, a sua namorada, o seu namorado diz assim: fulano, para aí um pouquinho que eu quero que você me ajude aqui, né? Isso é uma interrupção, não é verdade? Concorda ou não? Sim. Com certeza, né? E vou lhe dizer, viu? É de alta prioridade. Vá você não atender esse chamado, entendeu? É alta prioridade, ou seja, você tem que parar de ver aquela série, aquele filme, aquele jogo, aquela Fórmula 1 para poder atender o que a pessoa está pedindo lá, tá bom? Então, gente, isso acontece nos microprocessadores também. Às vezes o microprocessador ele está executando um código, um trecho de código, mas ele está preparado para responder uma chamada, assim, um chamado para executar alguma coisa de maior prioridade, tá certo? Então, por exemplo, imagine um computador de bordo de um carro, tá certo? E ele está mostrando ali qual é a média, está mostrando o display qual é a média do consumo de gasolina, está mostrando. De repente, você pisa no freio e aquele computador tem que congelar aquela imagem para poder cuidar do freio ABS. Ora, o ABS, a rotina do ABS é mais importante do que ficar mostrando a média de consumo naquele momento. Então, o computador de bordo congela aquela informação da média e diz assim: bom, vou congelar isso aqui por enquanto, que eu vou cuidar de outra coisa de mais importância, que é cuidar do freio ABS. Entendeu? Então, ele foi interrompido. Depois que você tirar o pé do freio e a situação voltar ao normal, ele pode retornar, então, o que ele vinha fazendo antes, ficar mostrando a média de consumo. Isso é uma interrupção. Então, processadores trabalham dessa forma. Interrupção é um recurso eminente, existe em todo microprocessador, porque existem tarefas que são mais importantes do que outras, e isso pode ser requisitado. Então, uma interrupção, gente, como aí está colocado, né, ocorre quando um dispositivo externo solicita a atenção do microcontrolador para realizar uma tarefa de maior relevância naquele momento, tá certo? Por conta disso, gente, as interrupções apresentam pelo menos 4 características importantes, tá certo? Quais são essas características? Primeiro, vetorização, ou seja, quando uma rotina de interrupção é solicitada e aceita e vai rodar, ela tem que ter um endereço inicial onde vai começar, certo? Porque você estava rodando o código principal, aí ela para aquele código e vai para outro trecho de programa, vai atender uma rotina. Então, o vetor é onde esse programa começa, é o endereço inicial, tá certo? Outra característica importante é que você pode simplesmente não querer interromper naquela hora. Então, chama-se mascaramento, essa segunda qualidade, né? Essa segunda característica. Mascarar significa não reconhecer. Há o pedido de interrupção, mas ele fica lá registrado, mas não é atendido, não é reconhecido, entendeu? Se mais de uma interrupção estiver acontecendo, você pode querer escalonar isso, priorizar isso. Então, a terceira característica é a priorização. E a quarta e última seria o modo de acionamento, de chamamento dessas rotinas. Pode ser por hardware ou pode ser por software. Adianto para vocês que em microcontroladores quase nunca você encontra interrupções por software. É mais em microprocessador do que em microcontrolador. Tá certo? Mas acontece muito solicitação por hardware, ou seja, algum dispositivo solicita, dá uma sinalização, tá certo?
e aquela sinalização interrompe o processador. É claro que o processador tem que estar habilitado para isso daí. Tá certo? Muito bem. No caso do nosso processador que estamos estudando, existem várias fontes de interrupção. Tá? Essas fontes de interrupção podem ser uma externa, chamado int0, é um pino do RB, é um pino do porte B que gera interrupção. Aproximar o porte B da comunicação paralela? Sim, mas também tem função duplicada. Então, um dos pinos pede interrupção, é interrupção externa. O timer 0 também pede interrupção. Os bits PB4 a PB7 também pedem interrupção se houver mudança de estado. O preenchimento completo da EPROM também gera uma interrupção, tá certo? Na nossa aula hoje, a gente vai fazer um exemplo da interrupção externa, gerada pelo int0. O pino que gera essa interrupção é o pino 0, RB0. RB0 gera uma interrupção e a gente vai usar ele. Vai ter uma chavinha nele para poder simular essa interrupção. Simular não, gerar realmente, tá bom? Essas interrupções podem ser habilitadas individualmente ou globalmente. Ou seja, você pode mascará-las individualmente ou globalmente. A priorização é pela procura que você, programador, dá, ou seja, é por software. Quem é a mais importante? É que você procura primeiro, você determina isso. Certo? Se o processador tiver em estado de sleep, ele sai por uma interrupção. O tempo de atendimento é fixo em 3 ciclos de máquina. E uma coisa muito importante, o usuário deve salvar o contexto. O que é o contexto? O contexto é o que você vinha fazendo até então. O que você gerou até então. Salvar o contexto é isso. Entendeu? A gente vai falar de contexto já já. Bom, aqui eu tenho um esquema de como funciona a interrupção. Está dando para ver, gente, isso daí? Ou está muito pequeno? Responda aí para mim, por favor. Dá para ver, sim. Dá para ver que aqui eu tenho fluxo principal e tenho rotina de interrupção. Né? Dá sim. Fluxo principal é o nosso programa principal. Ele vem sendo executado. Move literal para W, move W para um registrador, move literal para W, move W para outro registrador. Aí, de repente, nesse programa aqui, chega um pedido de interrupção. Né? É sinalizado aí. Por exemplo, o RB0 lá foi acionado. Pedido de interrupção. Se ele tiver habilitado, não tiver mascarado, tá certo? Essa interrupção vai ser aceita, né? Mas como? Primeiro termina essa instrução, aí sim ele salta para uma rotina de tratamento da interrupção. Em vez de ele executar a próxima instrução, em vez de ele executar a próxima, ele para aqui, interrompe aqui, salta para o vetor da interrupção, ou seja, e aqui eu tenho uma rotina de interrupção. A rotina vai terminar com a instrução retorno de interrupção, rectify. Aí ele volta para a próxima instrução que deveria ser executada e continua o fluxo normal. Isso é uma interrupção. Né? Então, a interrupção ela funciona muito como uma chamada de função. Você vai para ela, se for aceita a interrupção, executa ela toda e no final tem um retorno. Fim da função. Tá certo? Então, isso daí, gente, é uma interrupção. Então, tudo isso aí, gente, que está listado aqui, gera interrupção nesse chip, certo? Interrupção externa, que é no RB0, timer 0 gera interrupção, porte B gera interrupção nos pinos RB7, RB4, comparador, USART transmissão, USART recepção, interrupção pelo comparador de tensão, timer 1, timer 2, pronto, tudo isso gera interrupção, certo? Hoje a gente vai ver um exemplo didático usando somente, tá certo? Essa externa 0 aqui, tá bom? Vamos gerar interrupção pela essa externa 0 aqui, certo? Muito bem. Para a gente manipular as interrupções, gente, para a gente escrever código com ela, a gente tem que gerenciar as interrupções, certo?
O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, configuração das interrupções, ou seja, habilitar. Para isso, você vai usar os registradores intcom, PIE1 e PIR1. Esses 3 registradores habilitam essas interrupções aqui, ó. Habilitam ou mascaram, certo? Então, a gente hoje vai usar só o intcom, porque as interrupções do PIE1 e PIR1 a gente não vai usar. Mas vamos trabalhar com o intcom pela interrupção que a gente vai usar. O que mais? Você tem que identificar, quando houver interrupção, quem foi que pediu. Tem que ir testando quem foi que pediu. A gente vai usar um exemplo simples, tá certo? Eu vou desabilitar todas as demais e deixar só uma interrupção habilitada. Uma coisa importante, salvamento do contexto. O que é salvar o contexto? É você preservar o que você vinha fazendo até então. Por exemplo, no momento da interrupção, eu posso estar usando os registradores W status, certo? Então, se eu for usar outra rotina, eu posso perder o que eu tinha nesses registradores. Então, eu tenho que preservar eles. Isso é explicitado, inclusive, no datasheet, certo? Tem um exemplo no datasheet, que eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos repetir até agora. Como é que é esse gerenciamento? Você configura as interrupções, né? Quando houver interrupção, você identifica quem pediu, salva o contexto. Depois de salvar o contexto, identificar e salvar o contexto, você atende a interrupção. Atende, né? Você roda a ISR, ou seja, a rotina de serviço de interrupção. Quando terminar essa rotina, terminou a interrupção, terminou, fez o que tinha que fazer, beleza. Recupera o contexto e retorna ao fluxo que ele vinha fazendo até então, né? Retorna à execução anterior, né? Isso é que nós chamamos de gerenciamento da interrupção. Certo? Para controlar as interrupções, o registrador mais usado é o intcom. Esse que a gente está vendo aqui. Está dando para ver aqui, gente, o texto ou está pequeno? Dá para ver? Dá sim, professor. Dá sim, professor. Eu tô vendo também. Pronto. Veja só. Esse é o registrador intcom. Esse registrador intcom ele está presente em todos os bancos, todos os 4 bancos de registradores. O primeiro bit dele é a habilitação global, certo? Se você botar 0 aqui, você mata todas as interrupções. Não tem interrupção. Se botar 0. Se você botar 1, você está habilitando, mas ainda vai depender das habilitações individuais, entendeu? Né? Colocando 1, a interrupção só acontece se ela tiver individualmente habilitada. Então, os bits EE, T0IE, INT E, IRB-IE, são 4 bits de habilitação de interrupção. De quê? Da EEPROM, do timer 0, da interrupção externa, IRB0, e da interrupção dos bits RB4 a RB7. Todos esses 4 bits aqui, ó, é a habilitação de interrupção. No caso do EE, 1 habilita, do timer 0, 1 habilita, tá certo? Do int E, 1 habilita, do RBE, 1 habilita, tá certo? Tudo isso aqui habilita. Aliás, eu acho até que era para tirar essa barrinha aqui. Vou até ver. Isso aqui, essa barrinha, acho que era para sair. Muito bem. E esses últimos 3 bits aqui é para registrar se houve pedido de interrupção. Se houve pedido do timer 0, ele é sinalizado aqui, essa bandeirinha, esse flag aqui, ó. Aqui é o flag do int, da externa, e aqui é o flag da RB, né? Se houver interrupção nos bits 4 a 7 do RB. Então, são 3 flags, 3 sinalizadores, certo? No nosso caso hoje, eu vou trabalhar só com a interrupção externa, RB0. Então, eu vou habilitar global e vou habilitar aqui no bit. Vou habilitar aqui no bit
int é, certo? Global vai estar em 1, aqui vai estar em 0, 0, e aqui vai estar em 1. Ok? Os demais eu não vou usar, não. Tá certo? Esses flags aqui eu vou deixar zerado. Certo? Muito bem. Ainda temos o registrador PIE1, ok? Esse registrador também é para habilitar os outros periféricos. E o PIR1, que habilita aí a EPROM, comunicação serial, recepção. A gente também não vai usar ele, não. Tá certo? Só vamos usar o INTCOM, esse registrador INTCOM, ok? Muito bem. Uma última coisa, antes de mostrar um exemplo para vocês, é que quando a gente tem uma interrupção, a gente tem que salvar o contexto. Normalmente, é importante salvar o contexto, certo? Por que isso, gente? Porque a estrutura do microcontrolador não salva nada quando vai atender a interrupção. Não salva nada do que você vem fazendo. E pode ser que você use os recursos que você estava usando até então para processar na interrupção, de forma que você vai perder o que vinha fazendo, certo? Então, durante uma interrupção, apenas o valor do PC é salvo da pilha. Esse valor do PC é o endereço de retorno, quando ele sair da rotina de interrupção. Então, ele é salvo automaticamente na pilha. Ah, que pilha é essa, professor? É aquela pilha Rayovac? É Duracell? É pilha Duracell? Não. Essa pilha aqui é uma regiãozinha de memória que é usada para guardar informações importantes, notadamente endereços de retorno, certo? Ou seja, o processador vai atender uma função e fica guardado lá o endereço para ele voltar, tá certo? É a passagem de volta dele. Quando acontece uma interrupção, ele vai saltar para a rotina de interrupção e depois vai ter que voltar onde estava. O endereço do retorno está lá, certo? Essa é a única informação importante que é salva automaticamente, certo? Usualmente, o usuário pode desejar salvar registradores importantes, que nós chamamos de contexto durante a interrupção. Por exemplo, o registrador W e o registrador status são registradores importantes. Então, você vinha processando, está com informação em W, em status. Quando acontece uma interrupção, você vai continuar usando W status na interrupção e vai perder o que fez, né? Então, você tem que salvar antes. Então, isso tem que ser implementado no software. Ou seja, isso tem que ser implementado na sua rotina de ISR, né? Deixa eu até colocar isso aqui, ó. Isso deve ser implementado no software, ou seja, na rotina de ISR, na rotina de tratamento da interrupção. Certo, gente? Eu estou botando isso aqui só para lembrar. Salvar isso aqui. Aí vê que interessante. Ó. Se a gente for aqui no datasheet, certo? Lá no datasheet, gente, na página 111, tá dando para ver, gente? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá dando para ver aqui o datasheet? Hein, pessoal? Melhorou, professor, sim. Pronto. Tá sim, professor. Na página 111 tem aqui, ó. Context save during interrupts, ou seja, salvamento do contexto durante a interrupção. O próprio datasheet do chip está falando isso. Se você voltar um pouquinho na página 109, ele vai falar sobre interrupções. Aqui, ó. Interrupções do PIC. Aí ele mostra todas as fontes de interrupção, tá certo? Nós vamos trabalhar com essa aqui hoje, certo? E na página 111, ele fala sobre como salvar o contexto, ou seja, como salvar o registrador W, tá certo? Como salvar o registrador W e como salvar o registrador status. E ele mesmo, o datasheet, já bota um código aqui, gente. Tá vendo? Ele mesmo já bota um código aqui.
Tá? Esse código, gente, você pode ver no datasheet, certo? Ele está repetido aqui, ó. Tá? Ele está repetido aqui. Tá dando para ver o código, gente? Dá sim, professor. Pronto. Esse mesmo código aqui, eu botei lá no nosso exemplo. A única coisa que eu mudei foi os comentários, que está aqui em inglês, eu botei tudo em português. Tá certo? Ou seja, né? Sabe aquela máxima de Portugal, né? Nada se cria, tudo se copia. Se usa muito isso por aí. Eu simplesmente peguei o exemplo que ele deu lá no datasheet e botei no nosso código, que eu vou mostrar para vocês agora. Tá certo? Então, nesse exemplo, gente, o que é que eu faço? Eu crio dois registradores, wtemp e statustemp. E vou carregar os valores de w em wtemp e de status em statustemp, certo? O danado é que, se você usar uma instrução move para o registrador status, né, o move ele altera o conteúdo de status, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó, nas instruções. Deixa eu pegar a relação das instruções aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a relação das instruções, né? Aqui eu tenho, ó, move file. Move file. Esse move file aqui, ele altera um bit, que é o bit 0 do registrador de status. Tá entendendo? Ou seja, se eu fizer assim, ó, mova o conteúdo de status para status tempo. Quando eu fizer isso, eu estou alterando a informação original. Tá entendendo? Em vez disso, eu vou usar uma instrução aqui chamada swap. Swap, ela troca as metades e carrega a informação no outro registrador com as metades trocadas. Quando eu for restaurar, eu destroco. É isso que eu vou fazer. Então, infelizmente, não dá para usar movef. Eu vou ter que usar a instrução swap, que a swap, ó, não altera nenhum bit do status. Ok? Então, gente, voltando aqui para a interrupção, certo? Voltando aqui para o meu código, né? Eu vou salvar, não é isso? W em wtemp e vou salvar status em W, trocando, tá certo? E depois salvo no registrador status temp. A partir daí eu executo minha rotina de interrupção e depois o que é que eu faço? Destroco, né? Carregando em W e de W eu movo para status. Tá certo? E faço a mesma coisa em wtemp e depois wtemp eu movo para W. Certo? Eu sei que pode estar um pouco confuso isso aqui, mas o que é que eu digo para vocês? Olhem a página 109 do datasheet, tá certo? Na verdade, página 109 a 111 do datasheet, certo? Dei uma olhada aí, tá certo? Que vai mostrar esse mesmo código e explicando lá também, tá certo? Vamos partir para um exemplo, tá certo? Vamos partir para um exemplo. Eu vou pegar aqui o meu MPLAB e vou carregar aqui um projeto. Projeto. Open. O meu projeto. Deixa eu ver se estou na página certa. Porta-end int. Porta-end int 0. Porta-end int 0.
Pronto. Que programa é esse aqui, gente? Tá certo? É aquele mesmo programinha da porta end. Tá lembrado da porta end? Você aperta um botão, não é isso? Ele apaga o LED. Aperta outro botão, apaga o LED. Aperta os dois, ele apaga o LED. E toda vez que a gente aperta o botão, coloca 0 no bit, né? A gente fez esse porta end usando nosso hardware de teste. Esse daqui, né? Ok? Então, qual vai ser a ideia aqui? O meu código vai ser uma porta end. Então, o programa principal dele é uma porta end. Mas eu vou colocar aqui uma rotina de interrupção. Certo? Então, o que é que vai dizer aqui, ó? O programa, funcionamento do programa. O programa testa os bits RB2, botão 2, e RB4, que é o botão 4. Testa esses dois botões para fazer uma operação AND entre eles. E escreve o resultado da operação lógica em RB1. Escreve em LED 1. Beleza? Ele fica fazendo isso. O programa utiliza a int externa do porte B, o bit RB0. O bit RB0 tem essa chavinha aqui, ó. Certo? Tem essa chavinha aqui, ó. Tá? Então, no meu software, eu estou testando botão 2 e botão 4 para fazer a operação AND. E o LED 1 acende. Certo? Com o AND deles. O meu RB0 vai ser usado para pedir uma interrupção. Ó. Tá certo? O que é que acontece? Quando eu apertar aquele botão, quando ocorrer uma int, temos uma temporalização de 2 segundos no LED 5. Certo? Isso, na verdade, foi modificado. Hoje é 23, não é isso? 23 do 11, né? Ok? Então, gente, o que é que esse programa vai fazer? Vai ficar fazendo a operação AND. Se eu apertar um botão ou outro, ele vai mostrar a função AND. Mas se eu gerar uma interrupção, ele vai parar de fazer a AND, vai temporizar 2 segundos no outro bit, no outro LED, vai temporizar 2 segundos aqui no LED 5, certo? E depois vai voltar para fazer a operação AND, certo? Muito bem. O nosso código, gente, ele está, ó, praticamente a mesma coisa. Expliquei o que faz o código. Aqui o meu include, ó, diretiva include com a descrição, o arquivo de descrição da arquitetura, os fios e bits, ok? Operandos, não mudou nada, né? Até agora tudo bem. Aqui, paginação de memória para selecionar o banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. Aí eu vou fazer o seguinte, definição de variáveis. Né? Como eu vou ter que salvar contexto agora, eu estou criando 2 variáveis, ó, wtemp e statustemp. Eu ainda estou criando essas variáveis, contador, reg0, reg1, que eu vou usar isso no delay. Tá certo? Para criar essas variáveis aqui, eu estou usando uma diretiva do compilador chamado cblock. Cblock, ou seja, cria um bloco de variáveis a partir do endereço 20. Aí eu vou dizendo o nome dos blocos, dos registradores. Ao final, eu boto uma diretiva endc, para dizer que é final do bloco. Tá certo? Deixa eu botar esse comentário aqui. Fim do bloco. Não é bloco de carnaval, mas é fim de bloco de variáveis. Fim do bloco de variáveis. Certo? Muito bem. O resto tudo igual. Breve descrição do hardware. As entradas RB0, RB2 e RB4. Eu vou estar testando RB2 e RB4. Ok? Muito bem. LED 1 vai acender com a função end. E LED 5 vai acender quando eu tiver uma interrupção. Vai acender durante 2 segundos. Ok? Muito bem. Começo o meu programa no vetor de reset.
org 0, goto início. E eu tenho agora interrupção. Org 4. Por que 4, professor? Que história é essa? Porque 4 é o vetor da interrupção nesse PIC, nesse chip. Todas as interrupções levam ao endereço 4. E quando eu vier para o endereço 4, vai ter uma instrução lá, goto int thread. Certo? Essa int thread aqui é o começo da minha rotina de tratamento de interrupção. Certo? Voltando aqui para o reset, quando eu tiver aqui, ó, org 0, goto início, eu vou saltar para essa função de memória início. O que é que eu vou fazer lá? Tá? Fazer algumas coisas. Vou habilitar pull-up do porte B através dessa programação no registrador option. Certo? Vou programar o tris-B. Tris-B vai estar programado para RB0, RB2 e RB4 como entrada, porque lá esses bits têm chaves. E RB1, RB3 e RB5 vão ser saídas, porque nesses bits existem LEDs. Ok? Basta ver aqui, ó. RB4, B0, RB0, RB2 e RB4 são chaves, têm entradas. RB1, RB3 e RB5 são saídas, porque tem LEDs. Ok? Então, meu tris-B está programado dessa forma. Carrego essa informação em tris-B e programo quem é entrada, quem é saída. Em tris-A, não vou usar nada, todos os bits ficam como entrada. Certo? Aí eu venho uma parte do código aqui, que é a habilitação das interrupções. Eu vou botar 90 no registrador intcom. Ah, professor, por que 90? Vamos relembrar. Aqui no registrador intcom, está aqui, eu vou botar 90, ou seja, 1 nesse bit, 001. 1 nesse bit, habilito globalmente. E 1 nesse outro bit aqui, habilito a interrupção que eu quero, que é a interrupção externa. As demais vão estar desabilitadas. 1001, 0000. Ok? As demais interrupções desabilitadas e os flags das interrupções zerados. Só estou habilitando globalmente, individualmente, a interrupção externa 0. Voltando ao código. Tá? Coloquei 0 nesse registrador PIE1, porque eu não vou usar nenhuma interrupção desse registrador. Volto ao banco 0. E depois, gente, começo o loop infinito do programa principal. Então, tudo isso aqui é um loop infinito. Ó. Tá? É um loop infinito. O que é isso aqui, gente? É a minha função end. Né? O que é que eu faço aqui? Testo o botão 2. Certo? Se ele tiver em 0, ele vem para apagar LED e já apaga o LED e volta para loop. Se ele tiver em 1, ele vai testar outro botão, botão 4. Aí vem para cá. Testa o botão 4. Em botão 4, eu testo ele. Se tiver zerado, eu já salto para apagar LED. Se não, ele estava em 1, o outro estava em 1, então vai para acende LED. Então ele acende o LED. It set file LED 1, acende o LED, depois vai para go to loop. Volta para loop, para ficar fazendo. Ou seja, esse programa testa o botão 2 e testa o botão 4, dependendo da condição. Se um deles estiver apertado ou os dois, vai apagar o LED. Okay? Então, ele fica nesse laço. Fica nesse laço, nesse laço. Em algum momento, nesse miolozinho de código aqui, em algum momento, a gente pode ir lá e apertar o botãozinho, tá certo? RB0. Isso gera uma interrupção. Em algum momento aqui, a gente faz isso. Porque isso tudo é muito rápido, está sendo executado muito rápido, a gente aperta lá. Pô, quando isso acontecer, ele aceita a interrupção e vem para o vetor de interrupção. Está aqui, ó. O vetor de interrupção é muito próximo do vetor de reset. O vetor de reset é endereço 0, o vetor de interrupção é endereço 4. Certo? Por isso que eu mando saltar aqui, go to para início. E aqui, ó,
quando ele entra na interrupção, ele vai, ó, go to para int thread. Então, int thread vai estar aqui, ó. Int thread. O que é que eu vou fazer? Salvamento do contexto do programa principal. Tá vendo esse código aqui todinho? Isso aqui, ó, é o começo do que está aqui no datasheet. Ó. Esse comecinho aqui, ó. Tá? Esse começo aqui, ó, no exemplo do datasheet, é o que está aqui também. Tá certo? Salvei o contexto, salvei W em WTemp e salvei status em status tempos trocado. Certo? Salvei, aí eu entro na rotina ISR. O que é que vai ser minha rotina? Gerar um delay de 2 segundos. Então, eu vou fazer o delay de 500 milissegundos, ó, call delay de 500 milissegundos 4 vezes. 4 vezes 500 milissegundos vai me dar 2 segundos. Então, essa rotina aqui, gente, é delay de 2 segundos. Ó. Tá certo? Quando acontecer a interrupção, o que é que vai acontecer? Eu salvo o contexto e depois gero a interrupção. Vai ser um delay no bit 5, no LED 5, durante 2 segundos. Depois de terminar isso aí, eu vou sair da rotina. Para sair da rotina, eu vou fazer o quê? Recuperar, tá certo? Os contextos, salvando W e status. Né? Restaurando W e status. Então, gente, nesse momento, eu restauro o contexto, né? Trocando W, desculpa, status tempos para W, né? E movendo para status, porque eu já guardei com ele trocado. Aí destroquei e guardei em status. E pego W, movo para um registrador trocado, depois movo para W novo trocado. 2 vezes. Então, eu restauro o W aqui. E retorno. Tá certo? E esse retorno vai para onde? Para algum lugar aqui na rotina principal, do programa principal, onde houve pedido de interrupção. Tá certo? Ok? Aqui está a rotina de delay, que ele vai chamar aqui, ó, call delay 500. É a mesma rotina que a gente já viu, ó, a rotina de delay, só que ele vai chamar 4 vezes isso aqui. Estudem aqui a rotina de delay. A mesma rotina de delay que a gente viu na aula passada, viu, gente? Só que eu vou chamar quantas vezes? Vou chamar 4 vezes. 4 vezes 500 milissegundos dá 2 segundos, não é isso? Ok? Demais, o que, é que eu tenho? Seleção de banco de registradores, ou seja, aquela paginação do banco de registradores, banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. E fim de compilação. Certo? Muito bem. Será que esse código funciona? Esse código funciona. Vamos compilar ele. Ó. Compilou, passou bonitinho. E agora vamos programá-lo na minha plaquinha. Tá certo? Vou programar ele na plaquinha. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Deixa eu apagar. Apagar o dispositivo, tá certo? Vou compilar novamente. E agora vou gravar. Engraçado que ele está gravando o programa antigo. Deixa eu ver aqui.
Ele está funcionando, mas deixa eu fazer uma coisinha aqui, tá? Por causa da programação que eu fiz anteriormente. Pronto. Agora sim. Ok. Eu vou voltar para a minha tela aqui. Estão me vendo, pessoal? Já dormiram, né? Todo mundo dormiu com a minha Sim, aula. professor. Não, sim. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou tentar aqui levantar essa gambiarra sem trocar nada, viu? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tirar aqui o osciloscópio. Deixa eu tirar o osciloscópio. Quando eu era da faculdade, quando eu estava assim, feito vocês estão hoje, né? Meus colegas me chamavam de Remi Gambi. Era tanta gambiarra que eu fazia que, nessas montagens que... Pessoal, dá para ver aqui os LEDzinhos? Dá sim. Tem um LED aceso, qual é? Vermelho? Vermelho, exatamente. Tem o vermelho, verde e amarelo, né? Não é isso? Veja só. Porta end, tá? Quando eu apertar um botão, ó, eu boto um 0. 0 na porta end, apaga, né? Ok? O outro botão, 0 na porta end, apaga, não é isso? Quando eu solto os dois botões, estou botando 1 em 1. Aí o LED fica em estado 1 aceso, ok? 0, apaga no botão. 0, apaga do outro botão. Agora, esse primeiro botão aqui, ó, esse primeiro botãozinho aqui é a interrupção. Quando eu gerar a interrupção, esse terceiro LED aqui, esse amarelinho, ó, meu dedo está em cima, ele tem que acender por 2 segundos. Então, eu vou gerar a interrupção agora. Olha lá. Perceberam? De novo. Sim. Vou gerar a interrupção. Ele está fazendo a end, ó. End, 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 end. Aí eu aperto o botão, ó. Tuf, ele para de fazer end, atende essa função aí e retorna para end, 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 end. Tá vendo? End, end, ok? End. Gerei a interrupção. Gerei a interrupção, ele para de fazer a end, acende por 2 segundos e volta. Diga, pode dizer. Ô, professor, quando o senhor aperta o botão, no caso, ele está colocando 0, né? No caso, 0, exatamente. Como é que a gente faz para colocar, ao invés de 0, 1? Como é que a gente faz para, quando apertar o botão, colocar 1? Isso. Em vez de usar um resistor de pull-up, use um resistor de pull-down. Ou seja, vamos voltar para o nosso hardware aqui. Vamos voltar para o hardware. Olha o hardware aqui. Ó. Tá dando para ver o resistorzinho aqui? Dá sim. Ele está ligado em VCC. E a chave está embaixo. Ó. É só trocar a posição da chave com o resistor. Entendeu? Você bota o resistor aqui e bota a chave lá em cima. Quando você não apertar a chave, o resistor vai jogar um 0 para a porta. E quando você apertar a chave, ele vai botar VCC. Entendeu? É só trocar no hardware essa posição. Então, gente, o meu código ele funciona. E... Professor? Oi. Se tu clicar num dos botões que joga o 0 enquanto o amarelo tá ligado, acontece alguma coisa ou nada? Não, por quê? Porque ele está rodando a rotina de interrupção, né? Ele não está lendo aqueles bits, né? Entendi. Entendeu?
Então não vai acontecer nada, porque ele está tratando uma coisa de maior prioridade agora. O programa principal ele não está rodando. Ele foi tratar uma coisa de maior prioridade, que é a interrupção. Para ele, aquilo é mais prioritário. Foi para lá. Quando ele terminar a rotina de interrupção, é que ele vai voltar a testar os bits no programa principal, da End. É massa isso, né? Ô, professor, Oi, pois não. mas teria como criar, sei lá, 2 ou mais rotinas de prioridade e, assim, estabelecer a prioridade delas, se uma é mais prioritária do que a outra, por exemplo, Sim. e tal? Tem? Como é que você faz isso no PIC? Né? A prioridade é você que vai dizer. Porque todas as interrupções, todos os tipos de interrupção levam para o mesmo vetor, levam para o mesmo endereço, para o endereço 4. Certo? Aí pode ter sido a interrupção externa, pode ter sido do timer 0, pode ter sido dos bits do porte B, pode ter sido da EPROM, do comparador, do timer 1, do timer 2, todas elas vão levar para o mesmo endereço. Mas aí, quando chegar lá, você, programador, é que vai dizer, peraí, para mim, a mais importante é a tal interrupção. Então, eu vou perguntar primeiro se foi ela. Entendeu? Aí você começa a pesquisar. Quem pediu a interrupção? Foi você, timer 0. Como é que você faz isso? Testando esses flags aqui, ó. Você faz isso testando esses flags aqui, ó. Testando isso aqui, ó. Você testa esse bit aqui, ó. Certo? Foi você que pediu o timer 0. É você que está em estado 1? Não, fui eu não. Ah, então não foi você não. Então, se você testa ele primeiro, você está querendo dizer que ele é mais importante, entendeu? Ah, não foi tu não? Então, peraí. Deixa eu ver se foi tu. Ó, externa 0 foi você? Ah, não fui eu. Não. Então, deixa eu testar outro. Foi você, RB? Fui eu. Ah, então tá. Você é o terceiro na minha hierarquia, mas foi você que pediu, então eu vou atender você. Entendeu? Ele testa primeiro quem você manda, porque você, projetista, é que vai dizer qual é a interrupção mais prioritária. Tá certo, gente? Em alguns chips microcontroladores, por exemplo, 8051. Todo mundo já ouviu falar do 8051, né? O 8051 ele tem 5 interrupções. E o fabricante original, que foi a Intel, ele já botou a prioridade. Ele já disse, ó, a mais prioritária é essa, a segunda é essa, a terceira, a quarta, a quinta. Tá entendendo? Então, se, por exemplo, 2 interrupções aconteceram ao mesmo tempo, ele atende a que for mais prioritária, já automaticamente. No PIC, não. Você, programador, tem que ir testando isso. Né? Seja em assembly ou seja em C. Se uma interrupção acontecer em C, quando entrar na rotina de interrupção, você, num código em C, tem que testar esses bits da mesma forma. E dependendo do que você achar, quem pediu, aí você salta para a rotina correspondente. Entendeu? Vixe que eu estou falando muito hoje, né? Mas tem que ser. Pessoal, a gente tem uma atividade. Agora, para passar essa atividade, eu queria saber como é que vocês estão no desenho desse hardware aqui. A gente passou uma atividade dessa, né? Para fazer no Proteus. Foi, era para simular, né, no caso. Isso. Acho que foi a atividade 4. Isso. Desenha no Proteus e simula. Tá certo? Isso ficou para sexta-feira agora, não foi? Foi. Ficaram as 2, a 3 e a 4, para sexta-feira passada. Tá certo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar essa da simulação para a próxima terça-feira, de hoje a 8. Pode ser? Pode ser, Pode sim. sim, professor. Pronto. Pode sim, professor. Então, pronto. Fica para sexta a atividade que está rolando, acho que é a 3, né? E a 4 fica para outra terça. Beleza? Professor, sobre a atividade 3,
ela é só para fazer o código, né? Não é para se simular, não? No Proteus? Não. No Proteus, não. Deixa eu olhar aqui, vice. Tá bom. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que eu fiz ela, só que aí fica na dúvida se era para fazer mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Arquivos. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Lista 6, tem opções. Lista 4. Tô achando não. Deixa eu ver aqui no meu. Mais fácil ver no Classroom, não, professor? Não, eu vou ver agora aqui. 3.14 programas PIC. Foi 3.1. Foi essa aqui, foi. Foi essa aqui, mesmo. não foi? Foi essa mesmo. Ficou agora para sexta, não foi isso? Foi. Pronto, não, foi sexta passada, professor. Ah, é. Esse foi da sexta passada, professor. Sexta passada, né? Pronto. E a atividade 4, deixa eu ver. Vamos ver lá no Classroom. Tem razão. Vamos ver lá no Classroom. Vamos ver aqui, atividade. Isso aqui ficou... Você tá para amanhã ainda. Isso aqui tá para amanhã. Não é 23? Que dia é hoje? Hoje é 23. É? E por que ele tá botando amanhã? Deixa eu refrescar isso aqui. É porque ele eu acho que deve ser até... Aí, tá vendo? Ah, não, tá certo. Aqui. 19 já foi, né? Tá certo? Agora essa 4 aqui ficou para 19 também, foi? Então vou foi mudar exatamente, aqui. professor. Foi até o que eu perguntei para o senhor. Aí eu acho que o senhor... Que eu perguntei para o senhor disse, não, a gente já adiou essa atividade, só que acho que o senhor tinha confundido com a 3. Peraí, essa atividade aqui, que é a 4, simulação no Proteus, vai ficar para terça-feira, 23, ok? Ah, entendi. Não, 23 não, peraí. Hoje é 23, no caso. Hoje é 23. Ela ficou para 26, né? Eu vou botar para dia terça-feira. Ah, o senhor vai botar então, no caso, as duas para terça. Peraí, calma. Calma para não fazer confusão. Eu vou salvar isso aqui. Beleza. É porque eu não lembro, professor, se o senhor lembra, que eu até perguntei lá no Classroom. Essa atividade 3, ela foi 19. Não, isso aí beleza. Só que eu tinha perguntado da atividade 4 lá, entendeu, pro senhor? Ah, foi a 4? Foi, então eu confundi. Eu acho que o senhor deve ter lido errado, aí o senhor disse, não, já foi, eu já até posterguei ela. Aí eu disse, então... eu acho que ele entendeu errado. Eu disse, não, beleza. Entendi, tanto que o senhor botou, vocês podem enviar, foi até eu e Liliane que tinha colocado, vocês podem enviar, mas vão perder pontuação. Mas a 3 eu enviei normal. Não, beleza, então. Então a 4 de todo jeito fica para dia 30, tá certo? Tá bom, professor, obrigado. Ok? Porque vocês têm que desenhar o circuito. E o primeiro que entregar ganha um ponto a mais, viu? Ô, professor, no caso dessa atividade 4, a gente vai simular o circuito no Proteus e tal, mas a gente tem que gravar a tela mostrando o funcionamento dele. Grava, printa-se a tela, né? Printa a tela no relatóriozinho, entendeu? Certo. Bota o circuito. Aí o código que vai colocar é o qual? De delay de hoje, da interrupção, ou é o da aula passada, que era de 500 milissegundos? No caso, assim, deixa eu ver aqui. Essa foi a aula que a gente viu o delay, não é isso? Né? Isso, foi. Teste, proteger, simular o código de delay visto em sala de aula. Aqui. Foi aquele lá do 500 milissegundos. Da aula do dia 16, eu acho. Isso. Beleza? Você vai ver os LEDs alternando lá, né? Ô, professor, aí eles alternam e o outro LED funciona como mesmo que... Não, no delay só botou os dois para alternar. Só dois para alternar. Ah, tá. Eu mandei lá. Eu mandei para o senhor. Agora acho que eu não mandei muito detalhado porque eu fiquei com medo do prazo. Eu entreguei antes do prazo, eu vou mandar assim mesmo para ver se vale. Mas eu vou editar e vou mandar de novo. Tem tempo para corrigir agora. Tá certo? Tá bom.
Professor, Muito bem. o senhor pode voltar no layout do circuito, porque eu fiquei com a dúvida em um componente que tinha lá. Certo. É ele aqui, né? Esse daqui, né? Pronto, esse. Esse componente que tem ali, ICSP, no caso, do lado. Isso. Ah, tá. Esse seria o quê? Porque eu não encontrei isso no Proteus. Eu encontrei todos os outros menos ele. Não precisa. Isso aqui é o meu programador. Tá? O ICSP é a interface de comunicação serial desse programador chamado PIC3. Então, isso aqui você não vai usar no Proteus. Isso aqui você não usa. Ah, e os 5 volts vem de onde? Porque o meu 5 volts na minha plaquinha vem desse programador, entendeu? Não, os 5 volts você gera lá no Proteus mesmo, tá certo? E Entendi. a programação, no caso do Proteus, para o PIC, né, é um programa que você associa a ele. Vai com o botão direito no componente, aí você tem lá nas propriedades um código .x para você associar. Aí ele executa aquele código. Beleza? Certo. Ô, Tá professor, esse certo? capacitor C3, que tá, tipo, meio isolado aí, eu não Certo. entendi muito. Ele é. É, Ok. porque é isso daqui. Todo circuito com microcontrolador, porque trabalha com a frequência alta, você bota um capacitor desse para filtrar a alimentação, tá entendendo? Espúrios da alimentação entre os 5 volts e o terra. No Proteus você não vai precisar disso, né? Porque Proteus é uma mãezona, é uma mãe, né? Perdoa tudo, né? Certo? Ok? Então Beleza, aqui você não precisa usar, beleza. tá? Esses resistores vai precisar, né? As chaves, os LEDs, isso aqui tudinho. Pronto. O que não vai usar é esse capacitor C3 e esse programador aqui. Beleza? Certo? Certo. Beleza, professor. Valeu. Pronto, pessoal. Então, vamos ficar por aqui hoje. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para minha aulinha. Cadê, meu Deus? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Onde é que está a minha... Aqui. Pronto. Então, vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Então, assim, tá tudo determinado, né, gente? Os deadlines, o que tem que fazer, não é isso? E só... Vou parar aqui a gravação, porque a gente vai interromper e fecha a chamada, tá certo? Interrompendo a gravação, tá certo? Pessoal, já vão fazer a chamada.